Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Proaline, trazendo mais uma vez uma aulinha para vocês sobre o que a Palavra de Deus nos ensina lá no primeiro livro dos Reis. Vocês lembram na semana passada o que nós aprendemos? Aprendemos duas verdades sobre o tolo. Uma que o tolo é briguento e outra que andar perto dele, andar com o tolo é perigoso. Lembram-se disso? E nós estamos estudando sobre o Deus de Elias, mas Elias não aparece nessas histórias não. E eu fiquei de contar o que aconteceria depois que o rei Acabe decidiu ir brigar de novo com o reino da Síria. Então vamos abrir a sua Bíblia, pegue lá a sua Bíblia, peça ajuda para o papai e para a mamãe, ou se você já consegue abrir sozinho, abra aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 6 a 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 6 ao versículo 13. Você continuou lendo essa historinha aí durante a semana? Ficou curioso para saber o que aconteceu? Pois hoje nós aprenderemos mais uma lição sobre o tolo. Vocês lembram que o rei Acabe e o reino de Israel estava há 3 anos, né? Conta comigo. 1, 2, 3. Estavam há 3 anos sem fazer guerra com Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Pois, depois de 3 anos estando tudo em paz, ele decidiu fazer guerra novamente, porque ele era tolo e queria brigar. Era um tolo briguento, não é mesmo? E o rei Acabe não estava sozinho quando tomou essa decisão. Vocês lembram que eu apresentei para vocês semana passada um outro rei que também era do povo de Deus, só que do povo de Judá e não do povo de Israel, que estavam separados, né? Que era o rei Josafá. Acabe foi tolo, mas Josafá era fiel a Deus. Ele era um rei muito bom, corajoso e que amava a palavra de Deus e ensinava para o seu povo. Lembram-se disso? Mas, infelizmente, ele se aproximou muito do rei Acabe porque os filhos dele se casaram e isso não deu certo. Tanto que vimos que é perigoso, né? Ficar muito próximo de quem não teme a Deus. Mas o que mais nós vamos aprender hoje sobre o tolo, assim como Acabe? É que, além de ser briguento, o tolo ama a mentira, crianças. Vocês sabem o que é mentira, né? É quando nós falamos algo que não aconteceu, que não é verdade. Não é como as coisas são mesmo na realidade. É uma mentira. E o tolo, crianças, ama a mentira. Você acha que ele gosta de ouvir a verdade? Não, ele gosta é da mentira. E vamos ver isso na continuação da nossa história de hoje com o rei Acabe. Vocês lembram que quando ele falou assim: Ei, Josafá, tem aquela cidade Ramote-Gileade lá com os sírios e eu quero fazer uma guerra para pegar a cidade de volta. Você vai comigo? E lembram que Josafá disse: Sim, eu irei com você sim. Mas como ele era muito temente a Deus, ele falou: Mas antes nós precisamos consultar ao Senhor. Viram só, crianças, como ele era temente a Deus? Ele queria saber se era da vontade de Deus realmente que eles fizessem guerras. Mas Acabe, como gostava da mentira, lembram-se que ele chamou 400 profetas. Muitos. Eu não vou ter 400 pininhos desse de madeira, mas imaginem aí que eram muitos profetas. E eles falavam: rei Acabe, o senhor vai ser vitorioso. Pode ir que o senhor vencerá. Deus vai te dar a vitória sobre a Síria. Pode ir tranquilo. Mas Josafá, que temia o Senhor, falou assim: Acabe, olhou bem os profetas. Não tem aqui um profeta do Senhor Deus verdadeiro, não? Acabaram todos? E Acabe, que não temia Deus e não queria saber a verdade, não queria saber de obedecer a Deus, falou assim:
Tem um ainda, mas eu não gosto dele não. Acabe não gostava desse profeta? O nome dele é Micaías. Um novo profeta, não era Elias, era Micaías. E por que será que Acabe não gostava dele? Eu não gosto desse profeta não, do Micaías, sabe, Josafá? Porque toda vez que a gente conversa, ele só sabe falar mal de mim. E ele só sabe falar que vai acontecer tragédia comigo e coisas ruins. Então, eu não gosto de falar com ele não. Vejam só, crianças, que Acabe não gostava de Micaías porque ele falava que era mal sobre ele. Mas era a verdade, não é? Porque se ele era um rei desobediente, é claro que Deus ia mandar o mal para ele. Mas como Acabe não gostava de ouvir a verdade, ele chamou aqueles outros profetas falsos para falar o que ele queria ouvir, que era a mentira, não é? Mas aí Josafá disse assim: "Ah, meu amigo Acabe, não fale assim não fale desse jeito. Tá bom, eu vou mandar alguém lá buscar esse profeta Micaías." "Ah, sim, muito bom, gostei." E então o rei Acabe chamou um mensageiro, um oficial, e disse assim: "Oficial, vá buscar o profeta Micaías e traga-o para mim rapidamente." "Sim, senhor." E então o oficial foi até onde morava Micaías, que era um lugar chamado Enlá, e foi lá chamá-lo. E a Bíblia diz, crianças, que o rei Acabe e o rei Josafá estavam sentados no seu trono ali, em frente ao palácio de Samaria, né? Que era o palácio do rei Acabe. Josafá tinha ido visitar ele lá na casa dele, né? Lá no palácio dele. E os dois estavam sentadinhos lá no trono, com as suas vestes reais. Já viram roupas de reis? São muito bonitas, não é? E eles estavam com essas roupas ali sentados nos seus tronos e o mensageiro foi lá buscar Micaías enquanto isso. E aí os profetas falsos continuavam falando mentira. Por quê? Porque o tolo ama a mentira. Então eles continuavam falando assim: "Rei, o senhor será vitorioso na guerra. Sim, você irá vencer." E teve um até que chamava Zedequias, que sabe o que ele fez? Ele fez 2 chifres assim de ferro e ficava colocando assim o chifre na cabeça e imitando um touro, assim, ó. Falava: "Assim como o touro, o senhor vai destruir os sírios." Olha só que criatividade para contar uma mentira, né? Pois é, ele fez os chifres assim, ó, igual chifre de touro, para enganar, para mentir pro rei Acabe, mas o rei Acabe sabia que era mentira, né? Enquanto isso, o mensageiro, que ficou encarregado de ir lá buscar o profeta, qual era o nome dele mesmo? Micaías, não é? Chegou até onde Micaías estava. E chegando lá: "Profeta Micaías, peço que venha comigo." Peço não, né? Porque rei não pede, rei manda. "Ordeno que venha comigo. O rei Acabe está chamando você. E todos os profetas lá estão falando só coisas boas para ele, hein? Eu acho bom você falar também o que ele quer ouvir. E falar coisas boas para ele, falar que ele vai ganhar a guerra." Será que Micaías também ia contar mentira que o rei Acabe queria ouvir? A Bíblia diz que ele era um profeta do Senhor, um dos únicos que tinham sobrado, assim como Elias. O que vocês acham que ele falou? Eu vou contar para vocês na próxima aula e nós vamos aprender outra lição. Por hoje, memorizem essa lição. O tolo ama a mentira. E ele queria até convencer o profeta do Senhor a falar a mentira. E o nosso versículo é: "O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos." O tolo, assim como Acabe, não tem prazer, ele não gosta do entendimento. O entendimento aqui é a verdade, é aquilo que Deus ensina. Mas
Sim, em expor os seus pensamentos. Ele gosta de ficar falando o que vem na cabeça dele. Mas sabem, crianças, que o nosso coração é pecador. Então, tudo o que nós pensamos, se não vier da Bíblia, que é a palavra de Deus, é mentira. Nós temos que sempre consultar na palavra de Deus qual é a verdade. Não seja uma criança tola. Não acredite em mentiras, tá bom? E se você ainda não conhece quem é a verdade suprema, maravilhosa, maior de todas, que é Jesus, peça para o papai e para a mamãe ler o Evangelho de João para você. E você vai descobrir que Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fuja da mentira e corra para Jesus, pois Ele é a verdade de Deus, tá bom? Não seja tola como o rei Acabe. Na próxima aula, a gente vai saber o que o profeta Micaías respondeu para aquele mensageiro e se ele foi lá profetizar para o rei Acabe ou não, tá bom? Aguardo você. Tchau, tchau!